Atenção, irmãos, vejam o que o Papa falou. Papa Francisco descarta a ordenação de mulheres em entrevista à revista Jesuíta. O Papa Francisco disse que as mulheres não podem ser ordenadas sacerdotes, mas têm um papel muito mais importante na Igreja. Em entrevista publicada pela revista América Magazine, dos jesuítas americanos, no dia 29. O Papa também é jesuíta e costuma usar em encontros e publicações da ordem como civilta católica ou ultraprogressista américa, para dar uma espécie de interpretação extraoficial de seu pontificado. Ao responder sobre o que diria a mulher que sente dor por não poder ser sacerdote, o Papa Francisco disse: porque uma mulher não pode entrar no ministério da ordenação, porque os princípios petrinos não previa isso. Que a mulher não entre na vida ministerial não é uma privação, não. O lugar dela é aquele que é muito mais importante. É isso que nós não desenvolvemos ainda. A catequese sobre mulheres na linha do princípio mariano. O lugar dela é aquele que é muito mais importante. E é isso o que nós não desenvolvemos ainda. A catequese sobre a mulher na linha do princípio mariano. A entrevista foi conduzida por 5 entrevistadores: os padres jesuítas Matt Maloney e Sam Saway, a editora exclusiva da revista Carrie Abbey, o correspondente americano do Vaticano, Gerard Connell, e Gloria Purvis, a radialista, que tem um podcast na revista América. Na conversa com a América Magazine, o Papa Francisco também falou sobre o aborto. O Papa disse que em qualquer livro de embriologia diz que se um pouco antes do mês da concepção, os órgãos dos pequenos feto e o DNA já estão delineados, antes mesmo que a mãe se dê conta disso. O embrião, portanto, é um ser humano vivo. E não digo uma pessoa, porque se discute sobre isso, mas um ser humano, disse o Papa, que fez 2 perguntas. É justo eliminar um ser humano para resolver um problema? Segunda pergunta, é justo contratar um pistoleiro para resolver um problema? Na entrevista, em que as perguntas parecem ter como objetivo obter do Papa uma crítica ao episcopado dos Estados Unidos, por considerar que o aborto é uma questão preeminente, Francisco disse que o problema é quando esta realidade de matar um ser humano se torna um problema político, ou quando um pastor da igreja entra em uma categoria política. Sempre que o problema perde a pastoralidade, esse problema só torna um problema político e se torna mais político do que pastoral. Em outras palavras, que ninguém se aproprie desta verdade que é universal, disse o Papa. Quando vejo um problema como este, é um crime. Adquire uma forte intensidade política. Digo, há uma falta de cuidado pastoral na forma como abordamos este problema. Neste problema do aborto, como em outros problemas, não devemos perder de vista o cuidado pastoral. Um bispo e um pastor, uma diocese e o povo santo e fiel de Deus, com o seu pastor. Não podemos tratá-lo como se fosse uma questão civil, disse o Papa. Na entrevista à América Magazine, o Papa também respondeu sobre a acusação de alguns de que ele é comunista ou marxista. Quando voltamos da Irlanda no avião, explodiu uma carta de um hierarca americano que me dizia de todas as cores: eu busco seguir o Evangelho, responde o Papa. Iluminam-me muitos bem-aventurados, como, sobretudo, o protocolo sobre o qual seremos julgados. Mateus capítulo 25. Tive sede e me deste o que beber. Estive preso e me visitastes. Estive doente e cuidaste de mim. Jesus então era um comunista? O problema que está de trás disso é o ridiciolismo sociopolítico da mensagem evangélica. Continua o Papa. E se eu vejo o Evangelho só de forma sociológica, e sim, eu sou comunista, e Jesus também, através das bem-aventuranças de Mateus capítulo 25, tem uma mensagem que é própria de Jesus. E isto é ser cristão. Os comunistas roubaram de nós alguns valores cristãos. Alguns outros é um desastre,
o que estão fazendo, concluiu.